Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos aqui de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos resolver exercício com relação ao nosso capítulo da nossa aula anterior. Qual foi o assunto? Transformação de todos os valores. Então, corre lá, pega o livro de filosofia, pega o caderno para a gente realizar o exercício da nossa aula de hoje. Bora lá, meu povo, corre para pegar. E aí? Pegaram? Então, vamos abrir o livro em que página? 30 e 31, correspondente à nossa atividade de hoje. O que vocês vão fazer no decorrer da nossa aula? Fiquem atentos, certo? As questões, elas deverão ser copiadas no caderno. Eu não quero só resposta, quero perguntas e respostas, ok? Se enviar só a resposta, a sua pontuação, não vai valer, não vou aceitar porque eu estou lhe orientando como eu quero a atividade. Então, mais uma vez, de que forma? Copiar as perguntas da página 30 e 31 no caderno e responder. Lembrando a vocês que as respostas elas serão dadas no decorrer da nossa aula. Então, vai ficar muito fácil para você, depois, só tirar a foto do caderno e me enviar lá no Class para ter a sua pontuação com relação à nossa aula de hoje, a essa atividade. Fiquem atentos. Perguntas e respostas. Se enviar só a resposta, o que é que vai acontecer? Eu não vou considerar. Você vai ter que refazer a atividade. Prestem atenção. Então, a gente pode começar? Estão preparados para a nossa aula? Então, bola a todos e vamos lá. Então, começando com a nossa primeira questão da página 30, nós temos o seguinte. Indique o autor de cada texto. Nós temos 3 itens, A, B e C, que são frases relacionadas com autores. Quais são eles que a gente vai associar? Nietzsche, ou seja, colocar N, S para Schopenhauer e K para Kerbag. Então, nós somos o quê? 3 filósofos de análise. Vamos observar os itens. Calma. Aqui na primeira questão, o que você vai fazer? Você vai copiar o enunciado, copiar a frase e colocar o filósofo correspondente a ele, ok? K, S ou N. Quero tudo copiado. Não tentem me enganar, não tentem me enrolar, viu? Então, vamos lá. O item A fala o seguinte. Assim como talvez não haja, dizem os médicos, ninguém completamente sã, também se pode dizer conhecedor do bem o homem, que nenhum só existe quem esteja isento de desespero, que não tenha lá no fundo uma inquietação, uma perturbação, uma desarmonia. O que é que essa frase está querendo dizer para vocês? Está querendo dizer que, mesmo lá no fundo, por mais que a gente transpareça para o outro que está tudo bem, que não estamos passando por dificuldade, que não estamos tristes por alguma coisa, ou seja, por mais que a gente tenta enganar o outro, mudando a nossa fisionomia, não querendo mostrar os nossos problemas, as nossas dificuldades, impaciências ou situações de conflito que estamos vivendo, ele está querendo dizer que, por mais que você mostre uma coisa, lá no fundo, no seu interior, você sabe aquilo que você realmente está passando, aquilo que você realmente está sentindo. Então, que você pode, sim, tentar enganar as pessoas com a sua fisionomia, você consegue modificar, mas que lá dentro, você é a única pessoa que vai saber real o que você está passando, o que você está sentindo. Com base nessa explicação e com base nessa frase, que vocês viram em aulas anteriores, qual desses 3 filósofos a gente vai associar? E aí? A gente vai colocar K, vai colocar o S ou vai colocar o N? Me digam aí. Você aí em casa que respondeu a letra K, acertou. Nós temos quem? Kerbag, ou seja, esse filósofo, ele conseguiu, mostrar, comprovar e colocar esse ponto de reflexão na vida das pessoas que nem sempre o que a gente vê é o que a gente está sentindo.
Nem sempre o que o outro demonstra é o que ele realmente está sentindo. Então, aqui no item A, a gente vai colocar qual letra? A letra K correspondente. Vamos ao item B. À vontade, vou alterar a cor, para não embananar. À vontade é o único tanto da coisa particular como do conjunto, e é ela que se manifesta na força natural cega. Ele está querendo passar o que ponto de reflexão para você? Que às vezes você tenta se enganar, tenta enganar o outro, e você acredita realmente naquilo que você está falando. Mais uma vez, para compreender. Você não quer mostrar para o outro o que você está passando, o que você está sentindo, ou seja, você tenta enganar o outro, e aquela mentira que você conta de uma forma tão real que até mesmo você vai acreditar na mentira que você contou. Então, com base nisso, já temos a letra K descartada. Vai ser a letra S ou a letra N? E aí, mais uma vez, com base nas aulas anteriores que vocês estudaram. Você que falou a letra S, ó, parabéns, acertou. Você que chutou ou pensou que era outra letra, calma. Esse momento você pode errar. Pode errar lá onde? No seu TD avaliativo. Então, aqui no item B, nós vamos ter o quê? A letra S. Significa quem? Chopin. Se nós tínhamos 3 letras, 3 filósofos, no item A colocamos K, no item B colocamos C, sobrou o item, ou seja, a letra N, Niestes. Mas vamos entender o que ele quis explicar, o que ele quis colocar como ponto de reflexão. Vamos lá. O item C fala o seguinte: vontade de potência é somente o esforço de triunfar do nada. Para vencer a morte, vontade de durar, vontade de crescer, de vencer, de estender e intensificar a vida. Olha só, vou colocar o N aqui lá de Niestes. Ele quis dizer o quê? Que a gente tem que se esforçar para viver e não para morrer. A gente tem que ter a vontade de crescer, de vencer, de durar muito tempo no planeta que nós estamos, de intensificar a nossa vida, ou seja, viver de forma positiva, procurar sempre fazer o bem, porque aí dessa forma a sua vida vai o quê? Prosperar. E que se você não faz isso, você faz o que é ao contrário, então você está triunfando do nada para a morte, ou seja, você está dando a sua vida de mãos beijadas, ou seja, numa bandeja para a morte. Você está levando a sua vida para o famoso frase que a gente costuma usar, fundo do poço. Então, primeira questão, a nossa sequência foi qual? K, S, N. Mais uma vez, eu não quero só respostas. Perguntas e respostas. Agora a gente tem, ó, a segunda questão. Preste atenção à orientação. Nós temos o item A e o item B. Vocês vão fazer os dois itens? Não, apenas o item A. Então, aqui nós vamos, ó, vou até destacar aqui para vocês. O item B, a gente vai cancelar ele da nossa atividade de hoje. Não vamos falar sobre ele, apenas o item A. E aí você deve estar se perguntando, professor, eu preciso copiar o texto, preciso copiar tudo isso? Não, basta você copiar o item A e responder, mas sempre lembrando que é com base na segunda questão do texto. Então, o que o nosso texto está falando? Nós temos, ó, música e mito trágico são, de igual maneira, expressam de aptidão de um povo e de um inesperável um do outro, ou seja, de uma ação e uma ação que você não esperar que aconteça. Ambos procedem de um domínio artístico situado para além do apolíneo. Ambos transfiguram uma região cujo prazenteiros, que são os prazeres, acordes se perdem encantadoradamente, tanto a dissonância como a imagem terrível do mundo. Explico já. O item A fala o seguinte: para o filósofo Pitágoras,
a música deve ser analisada do ponto de vista matemático, ou seja, que tudo é número. Nesse aspecto, qual a diferença entre o pensamento de Pitágoras, que tudo é mundo, que tudo é um número, que tudo gira em torno da matemática, para o pensamento de Niéstese? Vamos lá, que eu vou explicar, é a resposta que você vai compreender e desenvolver no item A. Você vai colocar com suas palavras. Vou apenas orientar na explicação, com a explicação. Então, Pitágoras, ele falava o quê? Que tudo gira em torno do número, ou seja, ele utiliza a matemática para definir formas geométricas, linhas, curvas, tem um começo, tem um fim. Então, ele utiliza a matemática como uma definição de comparação com a nossa sociedade. Já Niéstese, ele analisava o quê? Tudo tem começo e fim, mas tudo gira em torno da nossa razão, tudo gira em torno dos nossos valores. Então, a modificação da nossa sociedade, ela vem de acordo com os valores que a gente vai construindo com o passar do tempo. E que esses valores, eles podem ser modificados diante de uma ação. Então, concluindo aqui para a nossa resposta, que você pode desenvolver em cima do que eu vou falar. Para Pitágoras, tudo tem um início, tem um fim, ou seja, ele é estático, não modifica. Já para Niéstese, tudo tem começo, tem um fim, mas que no seu processo ele pode sofrer o quê? Uma modificação. Compreendidos? Vamos prosseguir. Temos agora, ó, a terceira questão. Lembrando que lá na segunda questão era apenas o item A para você fazer. O item B, ó, não é para fazer. Desconsidera ele. Aqui na terceira questão ela fala o seguinte: com base nos estudos desenvolvidos sobre o pensamento de Niéstese, explique a frase a seguir. Qual a frase? Há mais razão no seu corpo do que em sua melhor sabedoria. Essa foi a nossa primeira frase. A segunda frase: nós poderíamos pensar, sentir, querer, recordar, poderíamos igualmente agir, em todo sentido da palavra. E não obstante, nada disso precisaria nos entrar na consciência. Para que então consciência, quando no essencial é supérflua? Vamos compreender. E aí vai, com base no que eu vou explicar, você vai o quê? Desenvolver a sua resposta. Terceira questão, nós temos as duas frases de ponto de vista do filósofo Nietzsche, ou seja, do seu pensamento. Ele diz que devemos praticar sempre as coisas boas diante da nossa vida. Nós temos que pensar, sentir, querer, recordar, valorizar esses sentimentos, valorizar o que o outro faz por você. Mas que nem sempre, nem todas as pessoas vão ter essa mesma visão, vão ter esse mesmo pensamento, ou seja, vão ter essa mesma ação. Existem aqueles que fazem o contrário. Então, se você pratica o bem, pode ter alguém que vai praticar o mal. Mas isso quer dizer que você, por conta disso, vai deixar de praticar o bem para praticar o mal? Não, pelo contrário. Você com seu lado positivo, você com suas verdades, com sua ética, com seus valores e seus sentimentos, você vai procurar mostrar para o outro que aquelas ações negativas, elas fazem mal não só para a pessoa que está cometendo, mas para aqueles que estão ao seu redor. Então, vai tentar mostrar com coisas boas, com palavras boas, sentimentos bons, atitudes positivas, que o errado não é o quem está fazendo o bem, o errado é quem está fazendo o mal. Então, diante disso, quais são os instintos mais potentes que diferenciam o nosso corpo? Que vocês vão responder aqui, ó, explicando as frases. Que a gente sempre tem que procurar praticar o bem, sempre ser ético, ser verdadeiro, ser positivo e ajudar aquele que está praticando algo negativo a ver que o negativo, o ruim, pode ser convertido no positivo, no bom. Compreendidos? Vamos para a nossa próxima questão. Continuando nossa atividade, a quarta e a quinta questão, ó,
não é para fazer. Então, fizemos a primeira questão. Segunda questão, fizemos o item A, o item B não precisa. Terceira questão, acabamos de resolver. Quarta e quinta, não é para fazer, não precisa. Aí você vai pular da terceira questão para qual? Para a sexta, que ela fala o seguinte, vamos observar. Há um tipo de argumento conhecido como raciocínio circular ou círculo vicioso. Isso acontece quando a conclusão já está em uma das premissas. Quando a gente fala de círculo vicioso e raciocínio circular, é que raciocínio circular você está procurando desenvolver. Círculo vicioso é você seguir aquilo que você sempre acreditou, ou seja, na conclusão que você chegou, que você não vai modificar. Por exemplo, você está errado porque não está certo. Se você está errado, é porque realmente você não está o quê? Certo. Nesse caso, qual é a conclusão? Você está errado. E ponto final. E tem o mesmo sentido na premissa. Você não está certo. Olha só. Quando você chega para a pessoa e fala, você está errado porque não está certo, e você dizer, você não está certo, nós temos dois pontos de reflexão. Uma, raciocínio circular, e a outra, círculo vicioso. Qual é o círculo vicioso? Você está errado e não está certo. Eu já estou afirmando que você está o quê? Errado. Quando eu digo você não está certo, significa que pode ter um ponto de interrogação, pode ter uma dúvida. Será realmente que você não está certo? Ou seja, será que você está errado? Uma já estou afirmando e a outra estou deixando o quê? A dúvida. Então, uma cheguei à conclusão e a outra não. É como se disséssemos, você está errado porque está errado. Ou seja, não tem como modificar. Agora explique por que o argumento a seguir ele é circular. Acabei de explicar a vocês. Lendo o enunciado, ou seja, lendo a questão. Aí nós temos uma frase abaixo, ó, que fala o seguinte: Deus existe porque a Bíblia diz que existe a Bíblia. Não mente porque foi escrita por Deus. Mais uma vez para você compreender. Deus existe porque a Bíblia diz que existe e a Bíblia não mente porque foi escrita por Deus. Então, aqui nós temos um argumento, um raciocínio circular. Deus, ele só existe na nossa visão, no nosso entendimento, porque a gente lê a Bíblia e compreende que tem a existência de Deus. Mas a Bíblia também diz que sem ela, não iríamos saber que Deus existe, porque foi Deus que deu o segmento, ou seja, foi Deus que instruiu o homem para escrevê-la. Então, o que é esse raciocínio circular? Que uma palavra está relacionada com a outra. E aqui nesse ponto, estamos falando o quê? Uma verdade ou uma mentira? Ou seja, tem um ponto de interrogação. Fica esse questionamento para você. Mas como é que você vai responder essa questão? Coloque aí a resposta. Que diante da Bíblia e de Deus, ambos existem, que diante da Bíblia e de Deus, ambos existem, porque um comprova a existência do outro. Porque um comprova a existência do outro. Prosseguindo nas nossas questões. A sétima questão, ela está pedindo para vocês realizarem ela em grupo, mas não precisa ser em grupo. Você vai fazer individual, ou seja, sozinho. Não precisa aglomerar, fique em casa, faça atividade em casa. Então, a questão fala o seguinte: analise o parágrafo a seguir. Nós temos o quê? Sem vontade política, boa administração pública e estrutura escolar adequada, valorização do professor, não há um bom ensino. Até aqui ele está falando o quê? Que sem uma visão política, sem uma boa administração pública, sem uma escola adequada, apropriada, sem a valorização do professor, ou seja, o professor tendo seus direitos, sendo reconhecido o seu trabalho,
Sem isso, não teremos o bom ensino. Continuando o texto. Há muito tempo, essas condições não estão dadas, por isso o ensino continuará precário. E como a educação é um dos pilares de desenvolvimento de um país, já temos a explicação, pelo menos em parte, ou seja, a gente já consegue compreender por uma parte, para o momento econômico difícil pelo qual estamos passando. Então, o texto, ele dá um ponto inicial para você desenvolver, uma afirmação, argumentos, ou seja, você vai desenvolver a sua opinião com base nisso. A educação, há muito tempo, ela não melhora, o professor não é valorizado, as estruturas escolares, ou seja, os prédios, eles não são adaptados. Isso, quando a gente fala, é com relação principalmente à escola pública, certo? Sempre analisamos os órgãos públicos como base. Então, ele está dizendo que tudo isso vem em conta de uma situação econômica que estamos passando, que é uma situação econômica difícil, e que essa situação econômica ela vem de um agravamento político, e aí a gente vai associar, se a economia está do jeito que está, é porque a política não está agindo de uma forma correta, porque os programas, os objetivos, as metas não estão sendo cumpridos de forma apropriada, de forma adequada, e tudo isso em torno de uma ação que acontece muito no nosso país. Uma palavrinha que está associada a ela. Sabe qual é? E aí? Para você que falou corrupção, parabéns. A corrupção, ela agrava não só a questão educacional, mas sim em todos os âmbitos da nossa sociedade. Educação, saúde, segurança, moradia, lazer. Aí vem na parte econômica, a questão do emprego e desemprego, a questão das oportunidades. Então, por conta de um ato realizado pelos políticos, que é a corrupção, nós temos os agravamentos na nossa sociedade. Mas a nossa questão 7, ela está se referindo especificamente esse agravamento na educação. Então, vocês vão desenvolver um parágrafo, não precisa ser grande, pode ser de 3, 4 linhas, com relação à sua visão, à sua posição, o seu pensamento. Mais uma vez, nós temos, aponte os 2 argumentos envolvidos, esclarecendo quais são as premissas e a conclusão de cada um. Você vai fazer esse parágrafo de 3, 4 linhas, explicando de que forma a vontade política, a boa administração, a estrutura adequada da escola, a valorização dos professores não estão sendo colocados em prática. E por isso acaba prejudicando o ensino, prejudicando a educação. Espero que tenham compreendido. Mais uma vez, 3, 4 linhas, pode ser mais? Pode, mas que não pode ser menos de 3, tá? O mínimo é 3. Sobre a sua visão de que forma a educação, os professores, a estrutura escolar não tem a valorização e não tem um investimento político. O que é que acontece? Ok, meu povo? Então, para encerrarmos a nossa aula de hoje, que foi resolução de exercício de algumas questões, outras deixei a dica de pensamento e reflexão para você desenvolver, porque precisa da sua opinião. Se é a sua opinião, se é a sua reflexão, o seu ponto de vista, então não pode ser o meu, tem que ser o seu. Deixa de preguiça, e vai pensar, vai colocar em prática a questão do racionalismo, as nossas transformações. Calma, não encerra a aula. Presta atenção, vou recapitular o que eu falei lá no comecinho. Nossa atividade, página 30 e 31, não são todas as questões. Realizamos a primeira questão. Segunda questão, apenas o item A. Terceira questão também é para fazer. Aí da terceira a gente pulou para qual? Para a sexta questão. A quarta e a quinta, não precisa fazer. Sexta e sétima. Questões
copiadas e respondidas no caderno. Após fazer essa ação, vocês vão tirar a foto e me enviar lá no Class. Se você, no decorrer da nossa aula, não anotou as respostas, se perdeu na questão de reflexão, não desenvolveu o seu ponto de vista, o que é que você vai fazer? Vai reassistir a nossa aula para desenvolver a sua resposta de questões, que são suas opiniões. Lembrando a vocês que sua opinião não pode ser não sei, talvez, de vez em quando, sei lá. Não existe. Isso não é opinião. Opinião é você dizer um sim e um não e argumentar por que você concorda, por que você discorda daquele ponto de vista, daquilo que está sendo apresentado. Enviar foto dessa atividade lá no Class. Prestem atenção ao prazo de entrega, não deixe ultrapassar esse prazo, porque a sua pontuação com relação à atividade só vale se entregar até o prazo determinado. Passou o prazo, eu vou corrigir sua atividade, mas a sua pontuação, não vai ser a mesma. E se você aí, sabidinho, tentar enviar a atividade apenas com as respostas, eu vou mandar de volta para você e não vou corrigir. Você vai ter que refazer com perguntas e respostas. E aí alguém pode estar pensando assim, mas professor, eu não tenho um livro. E aí? Todas as questões, foram apresentadas no decorrer da nossa aula. Então, você volta à videoaula e você vai copiar as perguntas. Não tem desculpa, tá bom, meu povo? Então, vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima aula aí. Tchau!